Olá, ouvintes da CDL-FM, a Rádio das Quatro Estações. Hoje aqui, eu e Sam em ritmo de carnaval. Aliás, a Sam tá em ritmo de carnaval. Eu tô em ritmo de carnaval. Toda Doralex. Adoro. Bom, sejam bem-vindos a mais um programa nessa nova temporada do Elas e Tal, que é a temporada, né, Sam, da inovação. Inovação. E nós teremos, muito legal. teremos 4 convidadas incríveis que vão falar sobre inovação nos negócios, inovação nos processos, ou seja, sobre inovação. Um tema muito interessante, muito atual. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Morgana Linhares. Meu Deus, que honra receber essa mulher aqui. Bom, vou falar um pouquinho sobre você, viu, Morgana? Depois eu te dou a palavrinha para você aí. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes, tá bom? Combinado. Vamos lá. Bom, a Morgana, gente, ela é apaixonada por Deus e pelo desenvolvimento das pessoas. Ela é referência. Essa referência está em letra maiúscula, viu, gente? Em vendas, liderança e mudança comportamental de equipes. Ela acredita no potencial interno ilimitado das pessoas e a Morgana trabalha incansavelmente para que alcancem sua melhor versão na vida pessoal e profissional. E ela tem como propósito de vida e de carreira regar pessoas de conhecimento e também florescer negócios através de pessoas de alta performance. E Morgana trabalha ancorada nos novos pilares do mercado: humanização, pertencimento, diversidade, equidade, inclusão, respeito e muita paixão. E a Morgana veio falar de um tema assim fresco, que vai ser a NRF 2023. Ela esteve lá em Nova York, que é a maior feira de varejo do mundo, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de janeiro. E ela esteve lá junto com vários outros especialistas e ela vai contar sobre as tendências aí de inovação, tendências de futuro, neste primeiro programa sobre inovação, né? Na nossa estreia. Muito bem-vinda, né, Morgana? Bem-vinda, querida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como a Alessandra disse, é um prazer estar aqui com vocês, falando para vocês. E que privilégio. Obrigada pelo convite, Samara e Alessandra. E é um prazer trazer aqui para vocês esse tema tão importante, tão fresquinho, para a gente começar o ano totalmente antenado com o que há de mais inovador dentro do nosso mercado. Aí. Exatamente, Morgana, colega nossa, né, de Minas, no SEMI, né? Uma alegria a gente também dividir esse espaço por lá. E Morgana, claro que a gente já vai começar entendendo por que a NRF, né, carrega essa característica de ser uma feira tão importante, de ser um momento tão importante, porque ela antecipa tendências, não é isso? Exatamente. E uma das tendências que a gente enxergou, que trouxe, que percorreu em vários momentos da NR, foi a sustentabilidade. Vamos falar sobre isso? Me conta um pouco. Então, a NRF é o maior e mais importante evento de varejo e inovação do mundo. É um evento centenário, ele acontece há mais... se não me engano, ele está na 113ª ou 4ª edição. Ele acontece anualmente em Nova York, todo janeiro. E ali a gente está convivendo com as mentes mais brilhantes dentro do mercado empreendedor. Com CEOs maravilhosos ali, compartilhando o que deu certo e o que não deu. Isso que é o bacana. Verdade. Então, eu costumo falar que eu vou para a NRF e quando eu chego, né, com aquele tanto de conteúdo, eu sento uma semana para dar uma desopilada e depois fazer a curadoria. E dar uma tropicalizada. Posso imaginar. Tá? Em todo esse conteúdo robusto para eu poder entregar isso aqui no Brasil. Porque não adianta eu chegar aqui, né, com aquele conteúdo robusto, né, sendo que a gente vive momentos diferentes, né? Times diferentes. Então, a NRF, ela acontece em Nova York, a gente está falando do epicentro varejo, né? Mundial. E ali, realmente, é onde tudo acontece. Então, esse ano, como você falou, a gente teve pontos muito, muito importantes. E a sustentabilidade, que já vem sendo falada, né, há mais de 5 anos, ela teve realmente um ponto muito importante em 2023. Mas não só a sustentabilidade, pensando em planeta, pensando em mundo,
mas pensando também no cuidado com pessoas. Olha. E o que eu acho mais importante é que em 2019 ou 2018, o CEO da Starbucks, o Kevin Johnson, quando perguntado ali, naquele momento, sobre sustentabilidade, né? E ele teve uma frase que ficou muito marcada em mim, que ele falou: o que eu penso e o que a Starbucks quer nesse momento é cuidar de gente. Eu preciso saber como meus colaboradores vivem, o que eles comem, onde eles moram. Olha, porque não adianta eu pensar no macro se o de dentro de casa não está sendo bem cuidado. É maravilhoso, né? Porque aí você vai para um dos pilares do capitalismo consciente, né? A liderança consciente, que tem essa preocupação, né? Com as pessoas, né? Interessantíssimo isso, você trazer. E você fala, a Sam fala de sustentabilidade, importantíssimo. A gente fala sempre que não tem planeta B. Mas aí, quando você fala de pessoas, a gente também fala de sustentabilidade emocional, né? Total. E aí é uma pauta interessante. E você falou, né? Já deu um pequeno overview aí do evento, né? Que ele abre essa infinitas aí, horizontes, né? Infinitos horizontes. Ele fala de inovações no setor do varejo, né? As perspectivas futuras, o que se espera. E eu até li rapidamente, recentemente, algumas tendências mesmo, que as pessoas. Não tendências, como é que você fala quando você vai no lugar e você traz a sua. De produto? Não, é o que você fez, você traz a sua percepção do que viu. Os insights. Ok. E eu vi alguns dos insights interessantíssimos, né? Que é a questão que você falou. A gente está falando a questão da saúde mental, a questão do brilho no olhar, né? Então, quando ele fala, vou cuidar das pessoas, é para despertar esse brilho, né? Exatamente. E, por favor, necessário, né? Senão ninguém aguenta mais, né? E aí, é muito interessante também que grandes marcas lá, varejistas norte-americanas, tipo a Amazon Fulfillment e Amazon Fresh, são sempre fonte de inspiração aí, né? De muita coisa bacana. Eles estão sempre inovando, adotando novos modelos de negócio. Referência, né? Muita referência. Não tem dúvida nisso, né? Trazendo novas tecnologias. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão do atendimento personalizado. Como é que você... Teve muito isso por lá, né? Isso. O que você viu, né? Já que a gente traz essa referência aí da Amazon. Então, a gente abre ali com um professor PhD de Harvard e falando sobre pessoas, né? Então, a excelência no atendimento, colocar pessoas no centro das estratégias. Presta atenção, gente. É agora. Grave esse momento. Colocar pessoas no centro de todas as estratégias do seu negócio. E aí, quando a gente fala estratégia, gente, é na hora da reunião, tá? Semanal, mensal, para traçar, é colocar mesmo, não é falar, né? E aquilo ficar ali num quadro bonito da sala de reunião ou na entrada, na recepção. O quadro da missão. Exatamente, missão, valores, né? Eu adoro o walk the talk, né? Então a gente tem que mudar isso. É o walk the talk que a gente está falando. Exatamente, faça aquilo que você está falando. Exatamente. Né? Então, colocar as pessoas no centro, né? E eu costumo falar que pessoas são 3 Cs, que são os consumidores, os clientes, os colaboradores e a comunidade. Stakeholders, né? Ok? Stakeholders. Então, são 3 Cs. Anota também, né? Ó. Que são os clientes, os colaboradores e a comunidade. Então, eu tenho que traçar o meu negócio totalmente com a base nesses 3 Cs. Porque a gente, ontem a gente encontrou, né? E eu estava falando, eu sempre defendi que tudo começa com pessoas e termina para pessoas. A gente está falando de gente o tempo inteiro. Não importa que tipo de produto ou serviço você oferece. Não importa que tipo de tecnologia está ali no meio de pessoas, né? O importante é que essas pessoas, desde os colaboradores ao nosso consumidor final, eles vivam experiências memoráveis. Porque ninguém esquecerá de você. Mas as pessoas também nunca esquecerão como elas foram atendidas. Pro lado positivo ou pro lado negativo. Então, a gente precisa cuidar de gente. Demoramos tanto para fazer isso, gente. Será que foi a pandemia que trouxe? Despertou, eu acho. Exato, né? Deu esse insight que eu tô querendo trazer, assim, pra gente Samara, refletir. eu acredito que sim, porque se a gente falar, a gente estava muito ligado o tempo todo em tecnologia, né? E as pessoas estão adoecendo.
Sim. O ser humano está adoecendo, jovens, né? Eu estou agora trabalhando dentro de uma grande empresa com 200 funcionários. Nós pegamos agora um menor aprendiz de 16 anos, o primeiro emprego, com processo profundo de depressão. Olha. Então, a responsabilidade, e aí foi um comentário, será que a gente pega, contrata ou não contrata? Eu falei, lógico que nós vamos contratar. É um resgate, né? É a responsabilidade nossa, enquanto empresa, de cuidar dessas pessoas. Então, as empresas se tornam espaços de cura e transformação. Exatamente. Maravilha. Então, eu não posso fazer vista grossa, as pessoas estão adoecendo, mas quem dá vida aos negócios são as pessoas. E você percebeu isso na NRF? Depois, assim, foi uma edição, teve em 21 e 22? Como que foi na pandemia? Teve. Faz esse recorte pra mim. 21, ela foi online. Ah, sim. Ela aconteceu em 2 momentos. Ok. Tá? Foi online. 22 presencial. E aí, agora você percebeu que esse tema da comunidade, desse cuidado, ele foi mais esse humano no centro, né? Desse humano no centro. Ela fala muito isso, né? Assim, ele foi mais atento, assim, né? Teve Sim, uma ele estava em maior. evidência. Exato, tá? evidência. Todas as palestras, né? Todos os grandes CEOs, eles trouxeram esse tema em pauta. Ai, mesmo... eu perdi esse evento, não acredito. Não, pra mim, eu vou falar, de todos esses anos que eu fui, foi a que eu mais meu olho, eu sou movida por paixão, eu sou movida por gente. Imagino. Então, meu olho brilhava, eu não queria perder uma, né? Então, eu saía de uma, corria pra outra. Se eu não conseguia, eu falava, vai lá e depois você me conta tudo o que teve nessa aí. Então, realmente, foi uma edição muito especial. É lógico, gente, que a NRF não vai fazer nada sem intenção, né? Os Estados Unidos estão vivendo um momento, né? O mundo vive um momento de crise, né? Nós estamos falando aí de Covid-19, nós estamos falando de guerra. Policrise, que deve ter um tema super falado lá, Foi um tema super falado, trazendo que as empresas, elas precisam conviver, tá? Com essas policrises que vão ser constantes, isso sempre foram. foram. Que não vai acabar, né? Pode vir um novo vírus, tudo pode acontecer. Gente, assim, o terremoto não dá pra você falar que você não tá abalado, né? Isso chega, né? Nós estamos falando de agora afeta as pessoas de diferentes maneiras. E como que isso vai ser refletido lá? Porque é um país que vai precisar de recuperação, não vai recuperar sozinho. Exatamente. Então, acho que, os Estados Unidos estão vivendo nesse momento, o momento de crise, né? Pós-Covid ou ainda Covid, de guerra da Ucrânia e de um momento de inflação. Inflação. Altíssima, né? Os números que eles apresentam, eu acredito que aquilo ali é metade do que eles estão vivendo. Estados Unidos. Exatamente. Então, assim, e dentro disso aí, vivendo uma pandemia, né? Muitas pessoas fizeram migração de carreira. Pessoas que estavam infelizes com aquilo que elas estavam atuando, né? Perceberam que elas podem ter uma existe renda. Luz no fim existe vida depois daquele lugar. Exatamente. E aí também começa a entender um pouco assim, será a coisa tem fim. Então será que eu posso até ganhar um pouco menos, mas eu vou ter mais qualidade de vida. Eu vou ter mais flexibilidade de horário. Isso aí tem a ver com aquele fenômeno da grande demissão? Pode, eu acredito que sim, tá? Porque as pessoas têm que se reinventar. Tá? Mas eu acho que muito mais que isso, eu acredito que isso foi muito no momento da pandemia. Sim. Onde as pessoas, tá? Algumas ali tiveram salários interrompidos ou salários renegociados, né? Trabalhando menos, né? Muito mais, mas na carga horária tradicional menos. Então, elas tiveram que se reinventar. E a quantidade de mulheres, realmente, o percentual de mulheres que fizeram transição de carreira e que perceberam que, gente, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um bordado, elas se reinventaram e eu não preciso mais. Então, gente, está tendo uma evasão de mão de obra qualificada. Então, é um momento onde grandes marcas como Walmart, como Target, como PepsiCo, que fizeram o quê? Que se reinventaram também, gente. A gente acha que eles estão nadando. No Oceano Azul? Não. Eles também fizeram essa virada do humano, de pessoas, do cuidado, quando eles viram que se a gente não começar a olhar para esse lado, nós não vamos conseguir reter talentos. E isso inclui diversidade, porque quando você tem um time diverso, você está inovando. Exatamente, né? Não só diverso, você tá permitindo, né? Dentro da equidade, inclusão e diversidade, sim. Mas também, se eu tenho um time multidisciplinar, como já dizia Barack Obama, né? Eu tenho ali muito mais probabilidade de novas ideias interessantes. Sem dúvida.
dúvida. Isso é muito alinhado com o ODS, né, Ale? A gente pensando tanto que é importante a gente fazer esse link com a Agenda 2030 que está ali. E a sua fala o tempo inteiro eu fiquei pensando assim, a pandemia trouxe pra gente uma sensação assim, para alguns, né, cada um no seu time, da finitude. Então você não vai ser infeliz todo dia ali de 9 às 5, né? Você precisa. E a empresa também percebeu isso, né? Quando ela traz as mulheres para o centro, quando ela traz metas de mulheres ocuparem lugares, posições muito estratégicas, porque ela espera disso. Né? Exatamente. Nós estamos nesse processo ainda de alcançar essa equidade, há um longo caminho, são muitos anos. Mas é tão legal essa reflexão de você estar falando, desses insights. Eu estava lendo muita coisa da NRF também, e que essa pauta da diversidade lá, ela não foi tipo assim uma pauta. Na verdade, o recado foi, querido, precisa ter time diverso. Exatamente. Hello? Não foi tipo, vamos fazer uma né? fala bonita. Não precisa, é realidade. É realidade. Real. Time diverso, a empresa que inova, o time é diverso. E com o time diverso, você tem a criatividade, ela vai no topo, porque, Exatamente. né? Você permite vários talentos. E não precisa mais ficar justificando, é isso. Sim, e a gente não vive mais, né? Quer dizer, a gente não deveria viver, tá, gente? A gente não tem mais aquela liderança verticalizada. Não, gente, a não. liderança agora é horizontal. É com pessoas, não é sobre pessoas. Acabou. Então, não sou eu falo e você obedece. Não é o super-herói, é a Liga da Justiça juntos. Legal, essa fala é muito boa. Não é? Acabou aquilo, né? Acabou. Desse líder Acabou super-herói a entrevista unilateral. Enquanto eu te entrevisto, você tá do outro lado da mesa e você também tá me entrevistando. Pera lá, você tá me fazendo tantas exigências, né? Você tem que fazer, você tem curso superior, a experiência aqui, você já viajou para fora, quantas línguas você fala, e a pessoa do outro lado tá pensando, daqui a pouco vai ser a minha vez, eu quero saber tudo isso para eu te entregar. E o que você vai fazer por mim? É ganha-ganha. Sensacional isso. Ai, eu até arrepio, sabia? Eu também. Então, a gente demorou demais pra gente entender que as pessoas são o centro do negócio. Eu gosto muito de trabalhar o Design Thinking, porque ele sempre trabalhou as pessoas no centro de tudo, né? Não é você achar que você vai melhorar o transporte público colocando ônibus novo e ar-condicionado, se você não entender as necessidades do usuário, dele, o que ele no pensa, lugar o que dele, ele sente, né, gente? É muito legal. E uma coisa muito bacana, que também, tudo por causa da pandemia, né, gente? Um bairro no Brooklyn chamado Williamsburg, que era um bairro de armazéns. E com a pandemia, a migração de muitas pessoas de Manhattan para o Brooklyn, é lógico também pelo lado financeiro. E as marcas antenadas, grandes marcas antenadas, perceberam esse movimento, tá? E foram para Williamsburg. Mas o que elas fizeram? Tá? Elas levaram lojas menores, tá? Com formatos diversos, então modelos de negócios totalmente diferentes e disruptivos, e trabalharam a locatividade. Então, elas começaram a trabalhar o público local, as demandas locais, a cuidar, que é a comunidade. Sim. Né? Então, o Rolling Foods faz isso bem. Exatamente. Mas aí nós vamos pegar aqui uma AGM, uma multinacional, multimarcas gigantescas, que vai, né, com lojas de departamentos de 4 andares, de, né, sei lá quantos metros quadrados, e ela vai para Williamsburg com uma lojinha. Que a locatividade, tá? Trabalha Minúscula, ela troca ali, ela faz uma mudança de cenário, de produto a cada 9 meses, se não me engano, não, a cada 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, ela muda todo o produto, ela muda todo o layout de loja, todo, piso, tudo, tá? E o que ela faz? Toda essa mudança são com fornecedores locais. O café, tá? É uma parceria com fornecedor local. Ela tem no segundo piso um espaço de academia, onde ela tem parceria com 3 estúdios de academia local, onde eles fazem revezamento ali. E uma vez por semana, tá? Ela tem ali o dia inteiro que você pode ir malhar e viver ali a experiência com
Sensacional, hein? com o estúdio de academia que você mais se identifica sem pagar nada. Imagina, Ale, olha o que eu tô pensando na hora que ela tá falando isso, assim, sensacional e sabe o quê? Simples, né? Nossa, muito. Simples, gente. Não, a gente não tá falando da pessoa de táxi voando. Eu gosto de táxi voando porque, assim, né, é o extremo, assim, né? Não, é você trazer uma loja, assim, aquelas lojas enormes. Você do meio de inserir na Manhattan comunidade ali, e dar a pra elas o colocar que elas mais o lugar querem. dela. O que elas querem. O que elas Porque você querem. pensa nelas. Porque às vezes Legal. a comunidade, aquela pessoa tá ali pequena, lutando com aquele estúdio enorme de Nova York. Gente, eu nunca vou chegar. Não, você vai chegar. A gente vai chegar junto, né? Legal, isso aí é legal, essa tendência. Então, gostei demais. todas as lojas ali estão trabalhando a locatividade, inclusive o Santander. Quando eu passo, eu falo, o que Santander tá fazendo aqui, gente? Um banco aqui no meio. Só que era um café. Eu sei, eu li sobre isso. É um café. É Eu um li. café. Aí eu tento sondar tudo, né? Então eu perguntei, o café que tá aqui dentro do Santander, né? O que ele paga? Ele paga mensal? Ele paga um percentual de vendas? Isso ela não soube me falar. Mas é uma parceria também ali no local, que pode ser revezado. Experiências. É. E que Ali, um faz o outro, eu acho que né, a palavra gente? é experiência e encantamento. Exatamente. Maravilha, gostei muito. Então é tão pequeno o que a gente pode fazer e às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, eu não consigo sair do status quo, eu não consigo, o que eu faço? Mas é olhar para dentro do seu negócio. Questione o status quo, né, gente? Para onde você está inserido, quem são os seus clientes. Mas não adianta também eu querer fazer mudança se eu não conheço, tá, os meus clientes. Gente, conheça o seu cliente. Saiba quais são as suas necessidades, suas motivações, suas dores, né? Porque quando você coloca o seu cliente no centro de tudo, você pode ter certeza que esse cliente, ele fideliza. Ele fideliza e ele te dá resposta. Para aquilo que Porque você tá para ali. fidelizar um cliente hoje não é como era antes, não, gente. Não é, você não vende mais produto e serviço hoje por produto e serviço. Você não encanta, não oferece a experiência. Então, diante disso tudo, dessa inspiração de tudo que você trouxe, que recado você daria para empreendedoras aí, né? Vamos falar das mulheres que estão pensando em inovar nos seus negócios, com tudo que você trouxe lá de fora. Dá um recadinho aí. Um recado que ficou muito marcado na NRF, eu acho que assim, as grandes mentes, inclusive aqui do Brasil, que é a segunda maior delegação, né? Sim. Tirando a dos Estados Unidos, o Brasil é a segunda maior delegação que participa desse evento. Então, eu acredito que as grandes mentes aqui, né, de grandes marcas, de grandes empresas, foram ali pensando em metaverso, né, que foi tão falado em 2022, né, em tecnologias, que é o táxi voando, Isso. né? E o que foi falado ali? Faça o simples bem feito. Olha isso. Faça, e eu tenho falado isso, Ale, há mais de 5 anos com os meus clientes. Gente, faça o arroz com feijão temperadinho, tá? No ponto, o sal no ponto, o alho no ponto, o alho, né? Ali direitinho todo dia. Que se você fizer o arroz com feijão bem feito, o básico, o essencial bem feito, eu te garanto que resultado vem. Mas vem na hora. Maravilha, isso. E aí as pessoas falam, mas Morgana, o que é fazer o básico bem feito? É fazer uma contratação acertada, né? É fazer um espaço físico onde eu não quero oferecer só produto e serviço, porque o espaço físico hoje, ele se torna ponto de logística, ele se torna ponto de relacionamento, ele se torna ponto de experiência. Então, eu tenho que começar a pensar em algo simples, mas que ofereça muito mais do que o meu consumidor está esperando. E se você, e o muito mais, tá? Se eu fizer um atendimento de excelência, com sorriso verdadeiro no rosto, com empatia, com acolhimento, sabe aquele abraço que cura? Que muitas vezes... Vai. Repete não, essa abraço parte. que cura, eu falo. O abraço que cura. Nesse momento. O abraço que cura, aquele cliente que chega ali no momento que ele não quer comprar nada, mas ele confia tanto ali naquele espaço. Então, e esse cliente, todo mundo saiu tão abalado da pandemia, a gente precisa tanto de experiência e acolhimento. Me dá alguma coisa... Gente, eu vou para um spa day hoje, eu quero isso, você entende? Você quer ser cuidada, você quer ser vista, você quer ser escutada, né? Então, eu falo sempre do abraço que cura mesmo, né? Que chegou ali, ele só quer um abraço. E desse abraço, gente, eu tô falando de uma pessoa que pegou uma loja, eu fui aqui sócia da Maria Filó, em 2004, eu pego uma loja vendendo 70 mil e entrego depois de 4 anos uma loja vendendo 1 milhão. E você perguntar, Morgana, o que você fez? Você fez milagre? Não, eu cuidei de gente.
Uau. Gente, que conversa maravilhosa. Pelo amor de Deus. Eu acho que são essas inspirações que a inovação traz pra gente. Né? Assim, essas inspirações de você cuidar das pessoas, de você levar seu olhar para isso. Né? Assim, você falar que a pessoa precisa de um abraço. Quão inovador é isso, né, Ai, gente, adorei, ô Morgana. Feliz e agora, demais assim, ter pra você gente aqui. fechar. Não, assim, a gente... porque essa conversa não acaba. Né? Mas... Ela precisa de continuar. Mas a Morgana vai estar aqui com a gente, vai contar pra gente quem deve continuar aqui. E a gente só tem que te agradecer, não é isso, Ale? Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Ficamos felizes demais com você aqui. Obrigada, gente. Vocês que ouviram, prestem atenção nas dicas da Morgana. Um beijo.